Olá, chegou a sexta-feira, estamos juntos encerrando mais uma semana e que bom contar sempre com seu carinho e também com sua audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha através do canal 14.1, que é a Rede Brasil de Comunicação, e a você também que nos assiste através do nosso site, redebrasiloficial.com.br. Você acompanha aqui a nossa programação, não só ao assunto do dia, mas também toda a programação da Rede Brasil. No YouTube também é possível fazer isso. Você acessa lá youtube.com, coloca Rede Brasil Oficial e você vai acompanhar a gente ao vivo e depois também a outras edições do nosso programa lá no YouTube. Olha só, avisa todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que hoje vamos falar aqui no nosso programa sobre Síndrome do Pânico, que é um dos transtornos mais graves de ansiedade. E para nos ajudar a compreender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Renata Teti. Renata, ela é psicóloga e está cheia de informações e dicas para repassar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Também vamos conversar com o Dr. Reuel Tertuliano. Dr. Reuel, ele é psiquiatra e também já vai trazer várias informações sobre o assunto. Olha só, primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. Fiquem à vontade, é um tema muito atual que merece muita atenção dos nossos telespectadores. Renata Teti, seja bem-vinda, fique à vontade aqui no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite. Dr. Reuel Tertuliano, psiquiatra, também fique à vontade aqui no nosso espaço. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos criar uma expectativa, daqui a pouco a gente escuta aqui os nossos convidados sobre o assunto, mas antes a gente explica que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número ele ser alarmante, os brasileiros sabem pouco sobre essas doenças e sobre a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Então, a partir de agora, vamos sim aprender a diferenciar a ansiedade de síndrome do pânico e aprender também do que se fala, né? Quando a gente se fala, se trata de quê? Quando a gente fala de ansiedade e de transtorno de ansiedade. É um conjunto de doenças, não é? Vamos aprender a partir de agora com os nossos queridos convidados. Renata, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E é muito importante a gente começar no nosso bate-papo falando sobre o que é ansiedade e esse transtorno, porque falamos no começo do programa que síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade e muito grave. O que é um transtorno? É uma doença? Um transtorno é uma doença, é quando o nível de um sintoma que normalmente a gente teria como natural, né? Porque a ansiedade é um sentimento muito natural de se ter. Enfrentamos isso diariamente quando temos alguma situação, por exemplo, que esperamos bastante e, na verdade, é um tipo de sentimento que a gente pode utilizar até para nos preparar e ser benéfico para a gente quando bem organizado, né? Então, é um sentimento que é natural. Quando a gente tem um nível de ansiedade que incomoda, que incapacita, que impede que a gente faça as coisas, a gente já torna isso a um nível mais patológico de doença mesmo. E a gente fala muito hoje em dia em ansiedade, em transtorno de ansiedade, que leva também, né, à síndrome do pânico. É algo recente? É uma doença moderna, doutor? Ou já existia e era pouco falada? Não, realmente já existia já há um tempo. As primeiras descrições foram a partir de alguns soldados que voltaram da guerra e tinham o que o pessoal chamava de síndrome do coração acelerado. Então tinha por conta de as manifestações cardíacas serem muito comuns no transtorno de pânico, eles tinham isso e foram descobrir o que era isso. E aí se descobriu que era mais um tipo de transtorno de ansiedade, como vários que se tem, e como você mesmo falou, um transtorno de ansiedade grave, incapacitante, e que traz aí realmente diversas alterações e diversos problemas para a pessoa, com certeza. E é o que mais preocupa, a síndrome do pânico é o transtorno que mais preocupa vocês da área de saúde, doutor? Tem vários transtornos que preocupam, assim, mas geralmente o transtorno de pânico, ele traz uma incapacidade importante e é interessante porque normalmente a pessoa que está acometida pelo transtorno, geralmente ela acredita que tem algo físico, ela não associa logo a um transtorno de ansiedade, a algo que seja algum desequilíbrio psíquico, ela pensa logo em algo físico. Então geralmente quando tem um ataque de pânico, quando tem uma crise, geralmente vai numa emergência cardiológica, vai numa emergência geral e até chegar a fazer um tratamento, isso acaba demorando, retardando o tratamento e isso
naturalmente é ruim, digamos assim. Quanto mais se retarda o tratamento, pior é o prognóstico. Então é interessante, é um transtorno que tem algumas peculiaridades interessantes e que deixa a gente um pouco mais preocupado, realmente. 9,3% da nossa população sofre com algum transtorno de ansiedade. É um número muito significativo. Muitas pessoas estão enfrentando isso e sofrendo, porque a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela sofre na prática. No dia a dia, ela tem algumas limitações. Isso. Na verdade, o que caracteriza também um transtorno é o nível de sofrimento gerado por ele, né? E a sociedade atual, na verdade, ela demanda muito do sujeito. Então, a gente tem altas taxas de transtorno, porque a todo tempo estamos sendo pressionados, estamos sendo cobrados e muitas vezes não somos preparados para lidar com tudo isso que é solicitado da gente. Então, a gente vê muito aumentando esses níveis de transtorno, essas taxas de transtorno. E quando a gente ouve, né, falar em uma roda de conversa mesmo, né, que eu sou muito ansioso, doutor, sou muito ansioso, fulana também é muito ansiosa. Essa ansiedade que as pessoas se referem é ansiedade normal ou já é um sinal de alerta que pode ser um desses transtornos? Geralmente, assim, todos nós é natural que tenhamos ansiedade, né? Um sentimento, é uma emoção natural que a gente tem e que serve pra gente até quando a gente, sei lá, tá meio atrasado para pegar um avião, para pegar, a gente tem aquela sensação, ou tá num lugar perigoso, escuro, tem aquela sensação de que a gente fica um pouco mais alerta. Isso aí é uma ansiedade normal. Só que quando passa a atrapalhar o funcionamento da vida da pessoa, o funcionamento diário, a ter prejuízo social, prejuízo ocupacional, isso passa a ser um transtorno. E quando geralmente as pessoas dizem que são ansiosas, geralmente elas poderiam, se fossem mais analisadas e diagnosticadas, poderiam realmente já estar enquadradas em algum transtorno de ansiedade, que a gente tem vários. Sim. Geralmente quando as pessoas vêm dizer isso, geralmente estão já, pelo menos com um pezinho lá, no transtorno. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados para a gente ampliar um pouco mais o nosso bate-papo. Vamos acompanhar neste momento uma reportagem especial do Gedson Pontes. E nessa reportagem a gente vai aprender alguns fatores que podem levar você que está em casa a desenvolver a síndrome do pânico. Confira! O dia do amanhã nunca nos preocupou tanto. Já fomos menos ansiosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. Isso pode gerar a síndrome do pânico. 4% da população mundial sofre com a síndrome do pânico. Não é um número pequeno. Estamos falando de 280 milhões de pessoas que vivem com medo da vida. No início, o que é que a gente vai fazer? Esclarecer, diferenciar uma crise de ansiedade de uma crise de pânico. Ansiedade é um desconforto. Né? Você vai fazer algo, um encontro, um trabalho, uma atividade, gera em você uma ansiedade. Então, você vai ter o quê? Um coração palpitando, às vezes uma respiração mais ofegante, mas chegando a ansiedade, no canto você controla, ela volta à normalidade. O que é a crise de pânico? Ela exacerba isso. A ansiedade pode dar uma irritação, pode dar uma insônia, uma tensão nervosa. Então, o que é a diferença? Então, o que é o pânico? O pânico é uma sensação momentânea que algo vai dar muito errado. Você tem certeza que algo ruim vai acontecer naquele momento, mesmo sem ter causa nenhuma para isso. Você tem a sensação que algo muito ruim vai acontecer com você, que você vai morrer. Então, você vai ter um AVC, você vai ter um infarto, você vai desmaiar, algo de muito ruim, a sensação de morte realmente. Episódios constantes de pânico podem levar o indivíduo a desenvolver outras doenças, como gastrite e até depressão. Você pode ter também enjoo, chegar até alguns indivíduos até chegam a vomitar realmente. Né? Outro pode ter diarreia ou então dores fortes no estômago. Nisso você cria um mecanismo que te impede de agir. O pânico paralisa. A ciência ainda não explica as causas da síndrome do pânico, mas o que se sabe é que existe uma predisposição genética. Cada pessoa tem um gatilho diferente para acionar a doença. Mas existem fatores, né, que provocam isso. Uma predisposição familiar, uma qualidade de vida ruim, aquele indivíduo que não faz o que gosta, que não trabalha naquilo que gosta, que não se relaciona com pessoas que gostem dele. Então, até mesmo viver num ambiente tóxico.
né? Um ambiente de competição desleal, falta de caridade, falta de compaixão. Isso leva a uma insatisfação que pode levar, o indivíduo fica sempre com medo. É importante que, ao sentir os sintomas ou identificar crises de ansiedade e pânico, o indivíduo procure um especialista. Terapia, tá? O tratamento terapêutico, né? E sim, e dependendo do nível, dependendo do grau, pode também ser necessário medicamento, que aí trabalha com um ansiolítico e um estabilizador, modelador de humor, são os chamados antidepressivos. Aí ele teria que ver, a partir de uma avaliação do psiquiatra. Agora, uma terapia se faz necessária. Outra também, qualidade de vida, manter exercícios físicos regulares, manter boa alimentação, manter uma vida saudável dentro da medida do possível e evitar essa preocupação excessiva com o que está por vir. É muito importante você que está em casa que percebeu algum sinal, né? Ou convive com alguém que mostra, né? Algum sinal que pode ser aquela preocupação excessiva, pode ser o começo de uma síndrome do pânico, buscar ajuda. Mas será que é fácil quebrar essa barreira e buscar ajuda? Daqui a pouquinho a gente vai tirar essa dúvida aqui com os convidados, mas agora chegou aquele momento do programa que você liga para a gente para participar. Pegue agora mesmo o telefone e ligue para a gente para responder a nossa enquete. Hoje a pergunta é a seguinte, olha só, vamos lançar agora a enquete do dia, a gente quer saber se você já teve, né, ou tem a sensação de que algo negativo vai acontecer a qualquer momento. Liga pra gente, participa, 3424-1547 é a nossa linha interativa, a partir deste momento ela está disponível para você ligar para a gente e interagir aqui no nosso programa. 3424-1977 é o nosso segundo número, também você pode ligar e interagir conosco, você responde nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o tema, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. E se você tem acesso à internet, você pode entrar na nossa fanpage, que é muito simples o endereço, facebook.com/assunto do dia. Você pode deixar seu depoimento, sua pergunta e daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. O WhatsApp, você tem o WhatsApp, está em mãos, faça aí sua pergunta, mande pra gente, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Só lembrando que o nosso número é o 99209-4819. 99209-4819. Participa aqui com a gente. O WhatsApp já está aqui em mãos. Daqui a pouquinho vou começar, né, a repassar, iniciar aquela sessão de perguntas e respostas. Agora, a gente quer saber aqui dos nossos convidados. Vimos na reportagem que é muito importante que se busque a ajuda de um especialista. Geralmente, quem é o primeiro profissional que tem contato com essa pessoa que está apresentando sinais de síndrome do pânico? Seria um clínico geral, seria a porta de entrada? Porque o ideal é que ele tenha a ajuda do psicólogo e do psiquiatra. Mas antes de chegar em vocês, eles chegam onde, Dr. Reuel? Geralmente em algum profissional que geralmente não é no profissional de saúde mental. Uhum. Geralmente é em um clínico, geralmente é num cardiologista, é muito comum acontecer de ser num cardiologista. E aí é importante ele saber do que é que se trata a doença e ser encaminhado para um especialista para fazer o diagnóstico, realmente se é um transtorno de pânico, se é algum outro tipo de transtorno de ansiedade, se é qual o transtorno que é que ele tem, se ele tem ou não um transtorno e seguir o tratamento. E realizar o tratamento, que, como foi dito na reportagem, né, consiste principalmente em psicoterapia e de farmacoterapia quando necessário. Quem sofre de síndrome do pânico tem ciência daqueles sinais ou são as pessoas que estão ao redor que vão se notificar, né, falar, você está precisando de alguma ajuda, está apresentando tal sintoma, é interessante que você procure um médico para saber o que é isso. Quem sofre de síndrome do pânico tem ciência, tem consciência de que está precisando de ajuda? Talvez não imediatamente consiga nomear que é uma síndrome do pânico, que é um ataque do pânico, né? Justamente por isso que eles vão direto aos serviços de saúde emergenciais ou procuram outros profissionais. Mas a sensação que se tem diante de um ataque de pânico é muito particular da pessoa que vivencia. Então, só ela tem noção da intensidade e do sofrimento. Muitas vezes, outras pessoas, elas percebem, na verdade, o que vem associado, que é uma mudança de comportamento, é um isolamento, é uma evitação de ir a situações que antes se ia, mas por medo de ter outro ataque do pânico, eu não vou mais. Então, as pessoas começam a notar mais esses sintomas mesmo. Mas aí existe muito preconceito, né?
Então, primeiramente, provavelmente a pessoa não vai pensar que seja uma síndrome do pânico, talvez ela pense que é algum problema cardíaco, porque eu acho que os transtornos, eles têm esse preconceito ainda de ser muito nomeado como loucura, né? Eu estou ficando louco, não vou procurar um psiquiatra, não vou procurar um psicólogo, e aí procura outros profissionais. E tem ainda esse estigma, né, de procurar um psiquiatra. Muito, É muito muito. forte ainda na nossa população. Muito forte. E aí realmente isso só acaba prejudicando realmente a população, porque dificulta, né, chegar no tratamento adequado e etc. Então fala em ir para psiquiatra, em ir para psicólogo, geralmente, como você disse, o pessoal acha, não, tô ficando doido. Às vezes acha até que é uma ofensa, às vezes toma até como uma ofensa, quando algum familiar, algum parente próximo orienta isso, ou até um médico, um clínico geral, etc., orienta isso, então às vezes toma até como uma ofensa, então é difícil realmente chegar. É difícil às vezes chegar. E quando se chega, doutor, o diagnóstico, ele é rápido? É um diagnóstico clínico ou tem algum exame específico que se faz para chegar, né, ao diagnóstico da síndrome do pânico? O diagnóstico praticamente de todos os transtornos mentais é eminentemente clínico. Só que a gente se utiliza muito quando é necessário, de exames complementares e de algumas outras coisas para ajudar a diferenciar de algum outro diagnóstico, de alguma questão física, orgânica. Então, geralmente ele vem referenciado, pronto, quando vem do cardiologista, por exemplo, ele já fez uma bateria de exames em geral, já descartou qualquer causa física para o coração, digamos assim, que fosse algum problema cardíaco. Mas quando não acontece, a gente também orienta e ir para um especialista fazer o check-up para ver se realmente tem alguma coisa física ou não, ou se realmente é algo psíquico. Mas, em geral, quando a gente identifica que é algo psíquico, em geral não é um diagnóstico muito difícil, que é bem característico, assim, principalmente a gente ter essa crise de pânico, esse ataque de pânico e ficar tendo preocupações excessivas com relação a ter novos ataques, e isso aí acaba trazendo transtorno para a gente, então, acaba fazendo a gente evitar algumas situações, fazendo a gente atrapalhar nosso dia a dia, nosso funcionamento diário. E quem é que chega mais no consultório? São os homens ou as mulheres? Eu acho que nos serviços de saúde, no geral, as mulheres, elas acessam mais, né? Os homens, eles têm uma dificuldade. Tanto a gente tem até um hospital da mulher, né, no Recife, porque a mulher, ela acessa mais facilmente os serviços de saúde. E transtornos de ansiedade, transtorno de humor, ele tem uma incidência maior também em mulheres. A gente só não sabe também, né, se os homens não procuram os serviços e não são tão diagnosticados quanto... Ou pode ter uma subnotificação também. Isso, exatamente, porque realmente os homens são um pouco mais resistentes em acessar. E quando as mulheres procuram, quando se tem também uma incidência maior das mulheres, tem uma explicação para isso, doutor? O primeiro eu acho que é cultural, que as mulheres se preocupam mais com a saúde. E o segundo, a incidência ser maior. Pode ter algum fator hormonal que venha a contribuir com isso? Pode sim. Né? Na verdade, a gente fica sempre em dúvida se é alguma questão cultural, se é até uma questão de subnotificação, como tu falaste, mas as variações hormonais que a mulher tem normalmente, né, ao longo do ciclo menstrual e etc., também geralmente modificam muito o humor, oscila-se muito o humor e pode predispor, digamos assim, a gente ter alguns transtornos de humor, transtornos de ansiedade, que são realmente bem mais característicos de acontecer em mulheres. Aí, recebendo um diagnóstico, a pessoa que tem a síndrome do pânico vai precisar muito da ajuda da família para poder dar sequência nessa terapia a princípio, porque se ela tem síndrome do pânico, ela tem medo de sair de casa porque às vezes acredita que durante o trajeto de casa até a clínica pode acontecer algo e algo que seja fatal, não é isso, doutora? Certo. Aí faz como, né? Como é que a gente explica essa família da importância de dar essa assistência à pessoa que tem a síndrome do pânico? Às vezes a gente vê a família, né, como percebendo esses sintomas. E aí a gente nota que existe uma preocupação familiar que é muito importante, porque a gente pode usar essa preocupação como um fator de contribuição para que esse sujeito possa aderir mais ao processo. A família tenha também uma responsabilidade de estar ali apoiando, dando suporte. A família, como a gente sabe, ela tanto pode ajudar quanto pode prejudicar. Né? Então, no momento que a gente puder utilizar ela como uma forma de contribuir, de dar o suporte, de auxiliar, às vezes, até na tomada de uma medicação, né? de lembrar o sujeito, de acompanhar esse processo, de acompanhar aos lugares quando existia esse medo, essa insegurança de sair. Então, a gente tem que utilizar uma ferramenta também para a gente, dentro de um processo terapêutico, ter consciência de que aquela pessoa ela não vive sozinha no mundo, que ela tem uma família, que ela tem um contexto e que a gente precisa trabalhar esse contexto também. Da síndrome do pânico, né? Vocês classificam também com graus, né? Grau 1, grau 2 ou não? Recebeu o diagnóstico,
você vai tratar a síndrome do pânico? A gente não chega a subdividir assim, grau 1, Estágios, mas tem alguma coisa do tipo? alguns estágios com relação à gravidade, moderado, grave, que aí vai depender realmente da frequência e da intensidade das crises. Realmente a gente acaba dividindo. Mas é importante notar, é importante dizer que quando a gente pode ter uma crise de pânico, pode ter um ataque de pânico em outros transtornos de ansiedade também. Não é só no transtorno de pânico, numa fobia específica, a gente pode ter um transtorno de pânico e vários outros transtornos ansiosos, digamos assim. Porém, o transtorno de pânico, a característica principal dele realmente é esse ataque, é essa crise. Realmente com uma evitação, com um problema aí, trazendo transtornos para a pessoa, digamos assim. Mas a gente subdivide realmente para avaliar prognóstico realmente e o tratamento. Agora vamos a uma rápida pausa, aquele momento para você beber uma água, tomar um cafezinho. Fique conosco porque a gente volta dentro de instantes. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre síndrome do pânico e a partir de agora tem as notícias da internet. Isso mesmo, a Tânia Silva vai trazer as notícias da internet sobre o tema. Vamos fazer contato com a Tânia a partir de agora. Olá, Tânia Silva! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. E para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no site Terra. Síndrome do pânico tem origem esclarecida pelas neurociências. Cerca de 2 a 4% da população mundial possui síndrome do pânico, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Essa sensação de medo intenso, um pavor enorme, acontece na maioria dos casos em pessoas entre 20 e 24 anos, mas normalmente adolescentes acima dos 14 anos apresentam sintomas característicos da síndrome do pânico. O médico psiquiatra Ciro Maice afirma que o nosso cérebro possui regiões para detectar e reagir a perigos. E o que a neurociência descobriu é que no transtorno do pânico, essas regiões emitem sinais falsos, gerando informação equivocada de que há um grande perigo acontecendo. Esse transtorno psiquiátrico, que tem impacto bastante sério na vida social, profissional de uma pessoa, deve receber tratamento adequado e um acompanhamento médico para que o paciente tenha a qualidade de vida retomada. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado a Tânia Silva pelas notícias da internet. É muito importante a gente destacar que é preciso sim ter esse acompanhamento, né, doutor? E esse acompanhamento, ele é permanente? Ou chega um momento em que a pessoa ela precisa voltar com uma menor frequência ou nem voltar mais ao psicólogo ou psiquiatra? Interessante essa pergunta, porque é uma coisa que uma das grandes causas do estigma que o pessoal tem para não chegar ao tratamento é que o pessoal diz, se você começar um tratamento, se você começar uma terapia, se você começar a tomar alguma medicação, você nunca mais vai parar. E não é bem assim. Na verdade, o transtorno de pânico, embora ele seja muito frequente, muito incapacitante, ele, por incrível que pareça, tem um relativo bom prognóstico. Então, assim, ele tem um prognóstico bom. Então, existem tratamentos bem adequados para ele, fazendo o tratamento direitinho, organizando tudo direitinho, a pessoa chega realmente a ter alta, muitas vezes. Assim, embora tenha um curso crônico, muitas vezes, mas é possível de chegar a ter alta e não precisar nem mais voltar, digamos assim. Boa notícia, né? Para encorajar você que está em casa a procurar ajuda e tratar, caso você tenha a síndrome do pânico ou conheça alguém que venha a ter ou que tem a síndrome do pânico. Outro ponto muito interessante que a Tânia falou, ela falou, doutora Renata, sobre essa questão de ser ali no final da adolescência, né? Essa primeira crise, às vezes na fase adulta, mas é possível também acontecer na infância. É menos comum? Hoje em dia, nessa rotina mais acelerada, está se tornando comum ter alguns episódios de síndrome, de crise de síndrome do pânico ainda na infância. A síndrome do pânico ela é menos comum na infância, realmente, mas também a gente também tem o fator aí na criança de que às vezes a própria criança não sabe muito como descrever os sintomas vivenciados. Então, às vezes, acaba aparecendo como outras coisas. Mas a gente tem um fator, assim, um número menor de pacientes que desenvolvem isso na infância, mas comum realmente, como foi dito, né, que seja na adolescência ou na vida adulta. Mas eventos traumáticos podem também acabar ocasionando isso em outras fases da vida.
A gente falou no começo do programa do WhatsApp para você tirar suas dúvidas, né? Tem muita gente já participando, já interagindo, e a gente vai começar a ler algumas dessas perguntas. Tem o Matheus aqui que mora em Peixinhos, Olinda. Matheus diz o seguinte, ele queria saber dos convidados quais são os primeiros sintomas da síndrome do pânico. E a gente separou, inclusive, Matheus, uma tela bem interessante aqui com vários tópicos listando os principais sintomas da síndrome do pânico. E com a ajuda dos convidados, vamos compreender um pouco mais sobre esses sintomas. Matheus, fique atento agora que a gente vai responder a sua dúvida. Olha só, essa tela aqui preparada, alguns sintomas, né, e sinais da síndrome do pânico. Medo de perder o controle é um sintoma muito presente, muito significativo, que pode acontecer ainda no início, doutor, de uma crise de síndrome do pânico? Pode acontecer sim. Na verdade, é um dos sintomas mais comuns. A crise de pânico, ela geralmente tem sintomas físicos e sintomas psíquicos. Então, vem os sintomas físicos, que é a palpitação, decorrente de descarga adrenérgica importante. Então, palpitação, sudorese, respiração curta. E vem os sintomas psíquicos, onde principalmente a gente tem essa questão da sensação de perda de controle ou sensação de morte iminente. Então, geralmente a pessoa acha ou que vai morrer, ou que vai ficar louco, ou que vai perder o controle e isso faz a pessoa se desesperar por completo. Então, realmente é um sintoma bem comum, bem característico. E esse sintoma pode acontecer a pessoa no trabalho, a pessoa em casa, independente do local, pode-se chegar a esse sintoma se a pessoa já tem a síndrome? Isso é extremamente interessante. Realmente não. No transtorno de pânico, a crise de pânico, ela é paroxística, que a gente chama. Ela vem do nada, sem um aparente motivo. Então a pessoa pode estar no trabalho, tranquilo, pode estar assistindo o assunto do dia, pode estar tranquilo, assistindo televisão, pode estar dormindo e pode ter uma crise de pânico. Vamos ao segundo tópico. Outro sintoma também que acontece quando a pessoa tem síndrome do pânico é aquela sensação de perigo iminente, doutora Renata. A gente tem um fator, eu acredito, na síndrome do pânico, que é um fator bem importante para além da ansiedade, que é o medo. O medo, ele vem muito nessa situação de que existe um perigo iminente e eu vou precisar dar uma resposta. Então, eu atuo, no meu organismo, ele vai se ativar nesse sentido de me proteger. Isso é até uma questão de evolução mesmo na nossa espécie, né? De ter esse fator de medo para entender se nesse momento eu vou ter que lutar ou eu vou ter que fugir. Qual vai ser a minha resposta? Então, esse perigo iminente, ele vem numa situação de crise do pânico, muito associada a essa sensação de medo. Que causa um desconforto, porque a pessoa pode estar num restaurante e de repente começar a desconfiar de quem está do lado e começa a olhar assim, porque acredita que pode acontecer alguma coisa. Entrar um ladrão ali do nada e sair atirando em todo mundo. Passa isso na cabeça da pessoa que tem a síndrome do pânico. Isso é um fator bem interessante, porque numa pessoa que sofre desse tipo de transtorno, a gente tem uma habilidade de atenção que é modificada. Ela começa a prestar atenção em coisas que outras pessoas não estão prestando atenção. Então, coisas que normalmente pra gente, por exemplo, outras pessoas presentes no restaurante seriam uma coisa comum, para uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, ela fica num estado de alerta que ela começa a procurar todos os estímulos que estão ao redor, na tentativa de captar aquilo tudo e na tentativa de proteger e estar preparado para qualquer coisa que acontecer, eu posso responder. Vamos responder aqui o próximo tópico, explicar para quem está em casa também o sentimento de indiferença. É muito presente, sentimentos de indiferenças. Como é que a gente explica para quem está em casa isso aqui, doutor? Na verdade, durante a crise, é uma crise forte, é uma crise importante, a pessoa pode ter uma dificuldade de entender o que é que está acontecendo e ficar realmente com a sensação de indiferença, o que a gente na psicopatologia chamaria de uma sensação de despersonalização ou de desrealização. A pessoa acha que pode estar estranho em si mesmo, a pessoa fica completamente estranho, que o mundo está estranho. Isso vem realmente dessa habilidade de atenção prejudicada, como Renata falou. Então vem toda essa questão que tudo se torna muito ameaçador, digamos assim, para um indivíduo. Então o indivíduo entende coisas que não são ameaçadoras como sendo ameaçadoras. Então realmente ele fica numa situação bem complicada. Antes de ir para o próximo sintoma aqui da sequência, tem uma ligação, né? A Maria de Fátima, ela ligou para a gente, deixou uma pergunta, ela mora no Córrego da Areia, tem 59 anos. E ela fala que há 10 anos a mãe dela faleceu. E após 6 meses, o esposo dela também faleceu. Após um episódio traumático, outro. Perdeu a mãe, depois o marido. Hoje, ela diz que vive um momento muito difícil. Ela sente medo de sair de casa porque acredita que alguém vai matá-la. Ela diz que escuta às vezes algumas vozes, todos os dias
ela chora bastante e fica em casa com as portas fechadas. Não faço nenhum tratamento. Como os especialistas podem me ajudar? Vamos trazer uma orientação para a nossa telespectadora que ligou para a gente e dividir com a gente essa história dela. É importante ressaltar que a gente tem vários sintomas possíveis para um transtorno de pânico, para uma síndrome do pânico, mas que nem sempre só o sintoma de medo de sair, etc., está relacionado à crise de pânico, ao transtorno de pânico. E é importante ressaltar isso, que muitas vezes as pessoas confundem a síndrome do pânico com alguns transtornos psicóticos, quando se acha que a pessoa tem uma sensação de persecutoriedade muito forte e acha que isso é síndrome do pânico. Não, são coisas diferentes. Não é comum na síndrome do pânico, não é esperado a gente ter a questão de alucinações auditivas, a gente ter outras questões, outros sintomas psicóticos dentro da síndrome do pânico. A gente pode ter outras sensações e isso aí pode estar relacionado também a outro transtorno, que é muito importante você realmente fazer esse tratamento, porque tem muito que você melhorar. Você não precisa ficar nesse sofrimento de ficar dentro de casa, sem sair de jeito nenhum, com um medo excessivo e com sensações de que algo de muito ruim pode lhe acontecer. Então, Maria de Fátima, que tem 59 anos, você pode sim buscar ajuda para ter qualidade de vida, porque são ciclos da vida, né? Ela viveu a perda da mãe, viveu um luto, às vezes as pessoas reagem de forma diferente a esse período de luto, né? E reagem de formas diferentes. Então, para que ela não venha sofrer mais, né? Não venha perder a qualidade de vida, ela pode sim procurar um especialista que vai ter, com toda certeza, um auxílio. Pode ser uma terapia, às vezes pode ser necessário também o uso de medicação e por aí vai. O objetivo é devolver a ela o sentido da vida, não é verdade, doutor? Exato, exatamente. Então, Maria de Fátima, vamos reagir que você pode sim mudar essa realidade. Obrigado por dividir com a gente uma história, né, tão triste. Ela perdeu a mãe, perdeu o esposo também. Então, Maria de Fátima, a gente está aqui para prestar esse serviço a você e a todos os nossos telespectadores. Busque sim uma ajuda com um especialista e você vai viver melhor. Vamos mostrar aqui outro tópico. Agora a gente volta para a nossa tela. Na sequência, a gente fala sobre dormência e formigamento, que são presentes ali quando a pessoa tem um ataque de síndrome do pânico. E essa dormência e formigamento pode ser nas mãos, nos pés ou até no rosto. Vamos falar sobre esse sintoma. Aqui é um sintoma físico, né? Isso. É perceptível. E a pessoa que está passando ali vai sentir. Não é verdade, Renata? E é também o foco de atenção, às vezes, de uma pessoa que já teve outras crises anteriores, né? Que ela começa a tentar perceber, ela começa a interpretar os sintomas do corpo, que ela sente no corpo, que às vezes vem de uma causa psíquica. A gente às vezes fala que as pessoas, não só na síndrome do pânico, mas elas somatizam muito, e na síndrome do pânico a gente tem uma resposta mesmo do sistema nervoso a uma situação de perigo. Então acontece a dormência, acontece o formigamento, e quando a pessoa já vivenciou uma crise, em outras ela tende a também interpretar, não necessariamente de forma mais congruente, mas assim, tende a interpretar toda a sensação do corpo como se fosse o caso de estar entrando novamente numa crise. Aqui a gente acompanhou agora, né, os principais sintomas, concluímos, temos esse tópico, concluímos essa tela, tem a sequência, né, tem outra tela, vamos aqui à próxima informação, outro sintoma sim que é importante a gente pontuar, doutor. Palpitações, ritmo cardíaco acelerado. A gente falou um pouco no começo do programa sobre isso. Quer complementar, doutor? É interessante para a gente entender por que acontece isso. Na verdade, quando a gente está, como Renata falou, advém de uma reação de luta ou de fuga, que a gente chama que o estado, que a mente produz e o corpo reproduz esse estado, que faz o quê? Começa o coração a palpitar mais forte para bombear sangue mais rápido para o corpo, o ritmo cardíaco fica mais acelerado, a respiração começa a ficar mais forte para poder oxigenar, oxigenar os tecidos. Para quê? Para, se a gente precisar, numa situação de perigo, correr, lutar ou então fugir. Só que o que é que acontece num transtorno de ansiedade, especialmente no ataque, na síndrome do pânico? Não existe um estímulo externo que a gente precise lutar ou fugir, e isso aí é deflagrado de uma forma muito intensa no organismo da gente, e aí a gente tem todas essas sensações, esses sintomas físicos decorrentes de uma descarga adrenérgica importante no organismo. Na sequência, doutora Renata, a gente vê aqui que tem a sensação de estar com a garganta fechando. Isso, Por que isso acontece? Falta de ar?
é uma sensação de asfixia, né? Que vem também como uma resposta a esse processo aí orgânico que vai acontecendo e psicológico também. E a pessoa fica com essa sensação, às vezes, de um aperto no peito junto com uma falta de ar, e a garganta vai se fechando. É como se eu não conseguisse respirar, não conseguisse pegar esse oxigênio, pegar esse ar que eu preciso. E aí associa-se àquela sensação de perda de controle, de que eu vou morrer, né? Tem algo acontecendo comigo. E aí por isso que realmente essa situação é vivenciada bastante pelas pessoas que possuem esse tipo de crise mesmo. E para encerrar aqui o nosso quadro com alguns dos sintomas, a gente conclui falando sobre a presença de sudorese e também de tremores. Exato. É muito comum também acontecer, geralmente acompanhado com os outros sintomas físicos, né, como a gente vem falando, mas é importante, é muito comum de acontecer essa sudorese, muitas vezes uma sudorese fria, a pessoa, e aí aumenta ainda mais a sensação de morte iminente. Então, estou suando frio, estou morrendo, o que é que está acontecendo comigo? E aí isso vai aumentando ainda mais o desespero e ficando os sintomas crescentes. Geralmente nos primeiros 10 minutos da crise, os sintomas acabam sendo muito mais crescentes e vão decrescendo. Em geral, a crise, se não for tratada no momento, ela dura em torno de 20 a 30 minutos. Então, é uma sensação importante, demorada e que é muito ruim, muito angustiante realmente. Dos sintomas que a gente acabou de apresentar para quem está em casa, a Ana, que mora em Piedade, ela se identificou com um desses sintomas. E eu vou ler a pergunta dela, né, que é muito interessante. A Ana, que mora em Piedade, diz que tem 2 meses que ela ganhou o bebê, ganhou um filhinho. E a pressão arterial dela ficou alterada após o parto. E quando ela fica sozinha em casa, ela tem aquela sensação de que vai morrer, o coração fica mais acelerado, ela chega a ficar pálida e sente alguns tremores no corpo. Então, aqui são vários sintomas que a gente viu aqui, né, presentes na síndrome do pânico. Ela queria saber, desses sintomas que ela descreveu, ela pode estar passando por um ataque, né, uma crise de síndrome do pânico? Ela pode dizer que tem a síndrome do pânico? Essa sensação de que vai morrer, coração acelerado, fica pálida e tem tremores no corpo. Ela diz que se sente muito mal mesmo. Ana de Piedade, como é que a gente poderia responder a Ana, doutor? Pode ser, realmente, obviamente, para dizer mesmo com certeza, o teria que ter só no consultório, a partir de uma avaliação, mas realmente é possível e é interessante que junta com o que a gente falou lá no início do programa, da questão das modulações hormonais e das variações hormonais que a mulher tem, e ela tá há 2 meses, né, de puerpério, digamos assim, teve filho há 2 meses, isso pode ter sido um fator para deflagrar se ela já tivesse alguma predisposição, etc., pode ter deflagrado algum transtorno de ansiedade que ela possa vir a ter. Pode ser ou pode não ser, mas é extremamente importante que você, Ana, procure realmente um profissional para te ajudar nessa questão, para não ficar dessa forma, até porque você tem uma bebê para cuidar, tem muitas obrigações para fazer, para trazer isso, e a própria maternidade é algo que pode deixar a mulher mais ansiosa, mais sensível, mais tensa, então pode estar deflagrando sim, crise de pânico, realmente. Ótima resposta, preciso pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente vai àquela rápida pausa, você está em casa, tem dúvidas, manda pra gente no 99209-4819. Daqui a pouco a gente volta e responde a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o tema desta edição do programa. E um ataque de pânico geralmente passa em 5 a 10 minutos, mas pode durar horas. Pode parecer que você está tendo aí um ataque cardíaco ou um derrame, por exemplo. Consequentemente, as pessoas com ataques de pânico, geralmente, elas acabam na sala de emergência para uma avaliação. Se não for tratado o transtorno do pânico, ele pode levar a agorafobia. Você já ouviu falar sobre isso? A gente já ouviu e vai detalhar um pouco mais agora para você que nunca ouviu falar em agorafobia. Se você tem um ataque de pânico e não trata, pode-se ter o medo do agora, doutor? Seria isso a descrição do agorafobia?
Na verdade, embora a palavra pareça assim, ser o medo do imediato, o medo do agora, na verdade, o termo agorafobia vem com relação a ágora, que eram as praças na época da Grécia e um local onde havia muita gente para falar e etc. Então, na verdade, a agorafobia é muitas vezes uma consequência do transtorno de pânico, que seria o medo de a pessoa estar em ambientes abertos, em locais com muita gente, em locais... E por que se desenvolve isso? Geralmente, no pânico, geralmente se desenvolve isso porque a pessoa passa a ficar com medo de locais onde ele possa ter uma crise e de repente não ser socorrido. E aí não poder ser socorrido, não poder sair daquela situação, e aí ele fica naquela tensão e acaba se isolando mais em casa, nos ambientes que ele considera mais seguros, digamos assim. Então acaba complicando com a agorafobia porque ele acaba não saindo, não conseguindo pegar um ônibus, não conseguindo ficar numa fila de banco, não conseguindo estar em locais com muitas pessoas. E com poucas pessoas também, locais fechados, como um elevador, por exemplo. A pessoa que tem a síndrome do pânico, aquilo ali, aquele momento, né, aquele ambiente, pode ser um gatilho para ela ter uma crise como essa? Pode também ser, principalmente, assim, agora a gente tem que saber, na verdade, diferenciar se é uma fobia do elevador ou se é uma síndrome do pânico ou se é uma crise de pânico. A gente tem que entender, por isso que a clínica ela é necessária e detalhista nesse sentido, porque, como a gente disse, o ataque do pânico ele não é só característica necessariamente da síndrome do pânico. Então, a pessoa pode sim estar no elevador e disso daí vira uma crise de pânico, mas a gente tem que entender se essa crise de pânico ela veio, né, por motivos de ansiedade, desse medo iminente, ou se ela vem, né, na verdade, de uma aversão a algum estímulo específico, que aí a gente passaria para outro tipo de diagnóstico. E a pessoa pode ter uma crise, né, pode ter um ataque de pânico e não ter a síndrome do pânico, doutor? Pode. É possível isso acontecer? É possível. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do elevador. Se a pessoa tiver uma fobia específica de elevador, pode acabar ficando muito mal no elevador e tendo um ataque de pânico mas não ter a síndrome do pânico, ter um ataque de pânico por conta de uma fobia específica. Mas a pessoa pode, mas o que vai diferenciar, por exemplo, se no elevador a pessoa teve, como a Renata falou, a pessoa teve aquela crise de pânico ali, porque por questões de ansiedade, porque, por exemplo, o elevador, se eu tiver uma crise de pânico aqui, eu não vou poder sair daqui, eu não vou poder ser socorrido, e aquilo ali gerar aquela ansiedade e aquele estímulo for muito forte, ele acaba tendo uma crise, ele pode ter uma crise de pânico ali. Então, assim, tem alguns diagnósticos diferenciais importantes, mas pode haver crise de pânico em transtorno de ansiedade generalizada, numa fobia específica, em vários outros tipos de transtorno de ansiedade. A gente falou também, doutora Renata, que uma crise pode durar até 5 minutos, de 2 a 5 minutos, mas também pode passar horas. Aí o que é que vai determinar, né, o tempo de duração dessa crise? Tem como a gente dimensionar? Geralmente, uma pessoa em crise de pânico, às vezes ela tenta até se afastar um pouco dos fatores que geram, né, que desencadearam aquela crise. Então, por exemplo, eu estou num elevador e eu tive uma crise de pânico, meu movimento vai ser, às vezes, sair desse elevador. Eu acho que a permanência também dentro do local, né, que gera o gatilho, dentro do local que é fruto, que gera ansiedade, ou a persistência, inclusive, né, dos pensamentos de preocupação, de medo, insistentes, isso também, a frequência e a intensidade com que isso se coloca, impacta também, acredito que na duração do próprio episódio mesmo. Vamos voltar a responder mais perguntas. Tem muita gente interagindo, por incrível que pareça, muita gente agradecendo aqui as explicações, muita gente interagindo e muita gente relatando, né, o que a gente já viu no bloco anterior, daqueles sintomas, falando que tem alguns sintomas e que não procurou ajuda, mesmo tendo ciência, né, por incrível que pareça, mesmo sabendo que aquilo ali pode ser sinal de uma síndrome do pânico, não procura ajuda, que foi também o que a gente explicou, né, doutor, no começo do programa. Existe esse medo, né, e o estigma de procurar ajuda de um psiquiatra, por exemplo, por conta daquela ideia errada de que se trata de loucura, e não é. É um transtorno, tem tratamento e tem cura também, doutor? Sim, em muitos casos realmente tem cura, pode ter um prognóstico bom, em muitos casos tem cura, embora
em muitos casos também se tenha um curso crônico e de muitas recorrências. O que vai diferenciar muito também é a questão das comorbidades que a pessoa acaba tendo, que é muito comum no transtorno de pânico a gente ter outras comorbidades com outros transtornos ansiosos ou com transtorno depressivo. Como, por exemplo, essas comorbidades? A gente, por exemplo, tem também um transtorno de ansiedade generalizada e tem um transtorno de pânico. Preencher os critérios diagnósticos para os dois transtornos seria possível. Ou ter uma comorbidade com um transtorno de humor. A depressão, por exemplo, é muito comum. Então, isso aí acaba ficando um pouquinho mais complicado no prognóstico. Mas, assim, é possível, em vários casos, o transtorno de pânico ter cura e fazer um tratamento. Não é um tratamento muito rápido, assim, é necessário citar isso. Duram alguns meses ou anos e etc. Mas é possível, sim, ter cura, ter alta, ficar completamente bem, sem recorrência. As melhoras, os resultados, as respostas aos estímulos das terapias são imediatos, a curto prazo ou a médio e a longo prazo? Primeiro a gente tem que avaliar cada pessoa, né? Como é que aquilo, há quanto tempo ela vem vivenciando, se houve algum evento traumático anterior. E a gente precisa trabalhar em todos esses aspectos em conjunto para que a gente possa entender, né, de que forma aquele transtorno se instaurou e de que forma a gente pode atuar para essa pessoa, né, dentro da vontade dela, porque a gente sempre fala, né, psicoterapia é só quando a pessoa tem realmente motivação de estar ali. Porque estando ali, ela vai estar mais disponível e mais aberta também a caminhar na terapia e começar a enfrentar esses medos que se tem. E aí reestruturar e reelaborar esse trauma anterior. Que até a própria primeira crise, né? A primeira crise, ela na verdade se torna um trauma. Então, a pessoa cria o medo do medo, o medo de sentir o medo novamente, né? O medo de ter aquela sensação que eu já tive de novo. E isso vai alimentando cada vez mais a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico. Vamos voltar às perguntas. Muita gente interagindo no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Iraci, que mora lá em Caruaru, está agradecendo aqui as explicações, gostando muito do programa e queria mais uma vez entender se a ansiedade, né, de que forma a ansiedade tem a ver com a síndrome do pânico. Vamos fazer uma revisão aqui para a Iraci, que mora lá em Caruaru. De que forma a ansiedade tem, né, a ver e tem ligação com a síndrome do pânico? O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, é um dos tipos de transtorno de ansiedade. A gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade que aí, dependendo das características de cada sintoma, a gente vai ter um ou outro diagnóstico. Mas aí, revisando aí, lembrando o que a gente falou, existe a ansiedade normal, natural do ser humano, a emoção natural do ser humano, e existe a ansiedade patológica, que aí realmente começa a causar um transtorno no nosso funcionamento social, nosso funcionamento ocupacional. Isso aí passa a ser um transtorno e a partir do conjunto de sintomas, das características, a gente vai ver qual tipo de transtorno de ansiedade é. O transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, tem vários outros, tá? Temos outra pergunta aqui agora da Cristina, que mora em Paulista. Dos sintomas a gente já explicou para a Cristina e também para todos os telespectadores, mas ela pergunta, além dos sintomas, ela queria saber qual o procedimento para cuidar de um paciente com síndrome do pânico. Tem um procedimento padrão para se cuidar dessa pessoa que tem a síndrome do pânico? Sim ou não? Profissionalmente, no âmbito da saúde, a gente sugere aquele acompanhamento que a gente chama de integral, né? Que é um paciente que a gente enxerga a pessoa como completa, como total. Então, a gente vai tentar cuidar de cada pedacinho, né, que se apresenta ali. A psiquiatria é muito importante, a psicologia é muito importante e não só isso. A gente precisa também dar a possibilidade de trabalhar junto com a pessoa a qualidade de vida, como você falou anteriormente. A gente precisa inserir essa pessoa dentro de uma rotina, a gente precisa começar a trazer de volta aquele prazer, aquelas atividades que são interessantes dela fazer, para ela entendendo que o mundo talvez não seja tão ameaçador quanto se imagina. E mais do que isso, que ela tem condições de enfrentar esse mundo, mesmo quando se vivencia situações difíceis. Temos outra participação aqui, vamos à próxima pergunta. A pessoa pediu para não se identificar, para não expor, né, o marido dela. Ela acredita que ele tem síndrome do pânico. Ele ainda não procurou um profissional, né, da área, mas ele sente diariamente uma dor, né, uma ardência no peito, tem medo constante de morrer. Ele não quer ficar só porque tem medo de que ele passe mal e não tenha ninguém para socorrê-lo. Já procurou um cardiologista, doutor? Fez ali um procedimento, o médico disse que está tudo bem com o coração. E ele fala que não consegue sentir alegria em nada, porque parece que vai morrer a qualquer hora. Ele tem 33 anos e, de acordo com os sintomas que ela acabou de ver, né, pode ser síndrome do pânico, que ela acabou de descrever, pode ser síndrome do pânico.
Atualmente, ela fala que saíram do aluguel, a família saiu do aluguel, estão morando em casa própria, nasceu um filho do casal, um filho saudável. Ele está no emprego que ele tanto almejou, tanto ele queria, conseguiu esse emprego, mas ele não consegue ficar feliz com nada, porque tem medo de morrer e não ver o filho crescer. Como é que a gente auxilia aqui essa telespectadora? É bem interessante a história, né? E aí é bem interessante mesmo, porque a gente pode fazer o link com duas coisas. Esse rapaz pode realmente estar tendo um transtorno de pânico, tem muitas características aí, mas é importante que a própria percepção da esposa de que ele está perdendo a alegria na vida, perdendo a alegria nas coisas. E isso decorrente já dessa sensação de que vai morrer, que não vai ver o filho crescer, e embora ele esteja numa fase profissional, numa fase profissional muito boa, numa fase muito boa em geral, ele não está se sentindo feliz. E aí a gente pode ter um sintoma depressivo decorrente aí da incapacidade que o transtorno de pânico está trazendo, se realmente for esse o diagnóstico que ele venha a ter, e isso é extremamente comum dentro dos sintomas dos transtornos de ansiedade, a gente ter alguns sintomas depressivos ou até mesmo chegar a esses sintomas depressivos caracterizarem e fecharem critério diagnóstico para a gente ter uma depressão como comorbidade. Então aí ele precisa duplamente, assim, o mais rápido possível, procurar ajuda. Ela pode aproveitar esse momento de realização, tanto da família quanto profissional, e incentivá-la a procurar um especialista. Isso, exatamente. É verdade, doutor? Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Tem muita gente interagindo, não está dando nem muito tempo da gente comentar um pouco mais sobre as participações. Jair Galvão, do Jordão Alto, tem 48 anos. Ele ligou para a gente e perguntou o seguinte: sentir medo com frequência, sem motivo algum, e viver com medo de ser assaltado, por exemplo, pode ser sintoma de uma síndrome do pânico? Essa insegurança, né, ao sair na rua, pode ser assaltado a qualquer momento e ter esse medo com frequência. Pode ser ou não pode? Aí a gente tem que analisar aqueles 3 fatores, né? A intensidade, a duração e o impacto que isso gera na vida do sujeito. Então, obviamente que a gente vive numa realidade, né, em que a gente lida com a insegurança, com o imprevisível o tempo todo, e tem pessoas que têm uma vulnerabilidade para suportar, que a gente não tem o controle de tudo, e a gente realmente tem que entender isso. Só que a gente vive numa sociedade que realmente a gente tem a situação da violência urbana, a gente tem a situação da economia, por exemplo, e tudo isso pode influenciar, só que a gente tem que ter noção se esse medo que eu estou tendo é um medo que responde a isso de forma saudável, vamos dizer assim, que faz eu me proteger de uma forma saudável, assim, de eu prestar atenção onde eu estou andando, mas sem uma sensação realmente de que eu estou em perigo, eu estou em alerta o tempo todo, ou se é desse outro aspecto, desse aspecto de adoecimento maior. Essa separação e essa distinção a gente tem que ter, porque a gente também precisa entender, né, que eu preciso ter segurança, né, eu não posso também sair na rua exibindo o celular para cima, porque a gente corre esse risco, mas assim, que não é algo que a todo tempo eu posso ser atacado ou alguma coisa vai acontecer comigo que vai me prejudicar ou tem esse trauma que vai acontecer. Essa intensidade, duração e impacto precisam ser bem avaliados para ter essa ideia. Dúvida respondida do Jair Galvão, ele sempre participa aqui do programa. Obrigado pela audiência, Jair. Aí tem a pergunta agora da Mari, doutor. Ela disse que está sofrendo com a síndrome do pânico, pensou até que ia enlouquecer. Ela queria saber do psiquiatra, os medicamentos que os psiquiatras eles passam, eles precisam ser usados até terminar o tratamento ou a pessoa fica tomando medicação para o resto da vida? É bem interessante essa colocação, porque o pessoal pensa muito isso, vou ficar tomando remédio pro resto da vida, ou eu vou parar quando eu puder, tal, quando eu quiser. Não. Na verdade, o tratamento não consiste só de medicação, é necessário fazer terapia, é extremamente importante fazer psicoterapia, e quando é necessário a gente intervir com algum tratamento farmacológico, geralmente a gente utiliza 2 tipos de medicação. Geralmente antidepressivos, mas não necessariamente a pessoa tenha depressão, mas que são antidepressivos que atuam, que evitam que a gente venha a ter crises de pânico, geralmente inibidores de recaptação de serotonina e outras classes de antidepressivos.
E também benzodiazepínicos, que são medicações mais para aquele momento de emergência. A pessoa tem a crise e aí toma aquele medicamento e naquele momento aquele medicamento pode ajudar aquela crise cessar. Então isso geralmente vai no tratamento farmacológico, geralmente se vai para esses dois caminhos, só que é extremamente importante que só se cesse o uso da medicação a partir da alta médica, é necessário fazer esse acompanhamento, não é só, vou para o psiquiatra uma vez, ele vai prescrever o remédio, eu vou ficar tomando, não. É necessário um acompanhamento para a gente avaliar se a medicação está surtindo o efeito desejado, se a dose está adequada, se está tudo bem até o momento de parar a medicação, que não é exatamente quando a gente fica sem sintoma. Mesmo quando a gente fica sem sintoma nenhum, é necessário ainda fazer medicação por algum tempo, e aí vai variar de pessoa para pessoa, para evitar e diminuir o risco de recaída. Então é um tratamento que precisa de um acompanhamento, mas que não necessariamente vai ficar tomando medicação para a vida toda. Dúvida esclarecida, vamos a dar sequência. Temos outra participação, Rosário, que mora lá em Barreiros. Ela diz que foi criada em um lar muito conturbado. A minha mãe, né, que já faleceu, ela me passava sempre muito medo. Hoje eu tenho medo de muitas coisas às vezes até simples. Trovão, tenho medo de alguns insetos, de bois também. Quando eu me deparo com um desses objetos que me causam medo, eu fico trêmula e indo ao banheiro direto, várias vezes. Deixo de passear por medo de muitas coisas que eu venho encontrar no caminho. E eu nunca falei isso para nenhum médico. E ela divide com a gente, né? Esse sofrimento dela, por ela não externar para um médico, ela vem sofrendo também. Rosário de Barreiros, de que forma a gente poderia orientar essa telespectadora, doutora Renata? Ela trouxe um fator bem importante da gente estabelecer, que é influências ambientais. Que a gente já falou aqui sobre as influências também genéticas, hormonais, mas existem influências também ambientais para desenvolvimento de alguns transtornos. E ela trouxe um muito importante, que é o âmbito familiar. Né? E essa cultura familiar de se ter medo de alguma coisa, de se colocar medo. Então, a gente tem adultos, por exemplo, que ficam com medo de cachorro. Né, que tem medo de cachorro porque dentro da família a mãe sempre pontua a periculosidade do cachorro, não se aproxima. Então sempre teve esse comportamento de proteção. E a pessoa acaba por adquirir alguns medos que são constituídos dentro desse ambiente de convivência e não consegue lidar com aquilo de uma forma mais saudável. Esse ponto aí do ambiente é muito importante quando a gente vai fazer um processo terapêutico, porque a gente precisa também compreender que espaço é esse. Hoje, né, quais são os riscos reais que essas coisas oferecem, por exemplo. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai começar a pensar, por exemplo, né, nesse boi, né, se ela já teve algum episódio traumático envolvendo esse animal, o que é que ela imagina que possa acontecer, para aí a gente começar a repensar e entender, será que esse perigo está sendo muito aumentado pela mente dela, que já que é uma mente que tem uma ansiedade, ou tem um medo específico, né, ou será que realmente é um perigo real? Né, que a gente pode identificar que possa acontecer de verdade. Isso daí vai sendo estruturado dentro do espaço de psicoterapia também. Então ela pode ir até um psicólogo e abrir, né, esse momento que ela abriu também com a gente, essa história, ela possa falar, né, para esse médico. Ela disse que nunca falou, mas chegou o momento sim de você ser encorajada a fazer isso, para que você tenha menos medo desses objetos, desses animais, enfim. Mais ou menos assim, doutora Renata. Isso, exatamente. Preciso pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre síndrome do pânico. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então, fique atento, pegue papel e caneta e anote as oportunidades. Boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, vamos conferir aqui várias vagas de emprego. Primeiro aparece uma vaga para gerente comercial, uma oportunidade. Para preencher essa vaga, a exigência é que você tenha ensino superior completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$2.000. Uma vaga superior completo é a exigência para você preencher a vaga de gerente comercial. Tem mais oportunidades de emprego, vamos conferir? Uma vaga agora para serralheiro, uma oportunidade.
Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.300 é o salário, uma vaga para serralheiro. Vamos à última tela com... Agora é uma vaga, né? Continua uma vaga para balconista, uma vaga para você preencher essa vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.087 é o salário, uma vaga para balconista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O papel e caneta para você também anotar agora o telefone de lá. É o 3355-2900. 3355-2900. Você liga, se informa sobre essas oportunidades e, mais uma vez, te desejo boa sorte. Vamos seguir para responder a sua dúvida sobre Síndrome do Pânico, que é o tema desta edição do programa. Tem muita gente interagindo aqui através do nosso WhatsApp e a gente vai correr um pouquinho para responder a sua dúvida. Tem muita gente mandando mensagem de áudio ou mensagem de vídeo, a gente não pode atender, então escreva sua pergunta que a gente vai ler ao vivo e respondê-la. Vamos aqui a dar sequência, a pergunta da Tainá. Ela que mora em Escada e ela diz o seguinte: tenho síndrome do pânico, tem 5 anos já que eu tenho síndrome do pânico e tenho muita ansiedade. Ela diz que desenvolveu, doutor, a extrasístoles, esse nome mesmo, doutor, porque tem o corretor ortográfico aqui que altera. Já foi várias vezes ao cardiologista, tudo normal. Gostaria de saber se é um sintoma da doença ou não. O que seria extrasístoles? As extrasístoles são alguns batimentos cardíacos irregulares aí que vêm no meio do ritmo cardíaco, mas que, assim, aparentemente não são sintomas da doença, do transtorno de pânico. Assim, eles são encontrados em grande parte da população, muitas vezes não tem nenhuma repercussão, muitas vezes não tem nenhuma repercussão clínica. Provavelmente você deve ter descoberto isso da forma certa, fazendo os exames cardiológicos, fazendo o check-up cardiológico, uma vez que você teve o transtorno de pânico, né? Tem o transtorno de pânico, tem aquelas crises e nas crises é preciso realmente investigar alguma causa cardiológica, mas nem as extrasístoles causariam o transtorno de pânico, nem seria um sintoma da doença, não se preocupe. Ótima explicação, vamos à próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: quando eu saio de casa, quando eu estou voltando para casa, eu fico com muita sudorese, passando mal, aí eu respiro fundo e aos poucos vai passando. Isso pode ser uma crise de ansiedade? Eu tenho 47 anos, tenho doenças crônicas como artrite reumatoide, artrose, diabetes, obesidade, hipertensão arterial e estou cada dia mais reclusa, ficando mais em casa por conta também da mobilidade que está ficando mais reduzida. E também não tenho aquela vontade toda de sair. Ela queria saber se esses sintomas são normais. Ela fala que não se sente bem, sente às vezes dormências e formigamentos também. O que a gente poderia dizer para ela? O que ela descreveu pode ser uma crise de ansiedade, esse passar mal, ficar com falta de ar quando sai de casa, suando bastante. Como ela tem muitas comorbidades clínicas associadas, a gente precisaria distinguir bem, né, se realmente esses quadros todos que você apresenta, se são quadros associados à ansiedade ou se podem ser respostas realmente do organismo a um esforço maior que ela vem realizando, já que ela vem se limitando mais no movimento. E também é muito importante que se reflita um pouco nesses momentos em que a sudorese aumenta. O que está passando pela mente? Né? Tem alguma preocupação constante, alguma coisa que esteja, né, martelando ali o tempo todo na mente, que nesse momento de ansiedade maior ou nesse momento que sente-se esses sintomas físicos, o que é que está acontecendo? E aí a gente vai poder definir melhor, posteriormente, o que é que se caracteriza. Doutor Reuel, vamos ajudar agora a Tânia Melo, que mora no bairro da Boa Vista. Tânia, ela disse que tem medo de morrer, doutor, e deixar o único filho dela que tem necessidades especiais. E ela fala que ele só tem ela para cuidar dele. Já perdi até o sono só de imaginar, né, como é que ele ia ficar sofrendo nas mãos de outra pessoa caso eu venha morrer. Tânia Melo, que mora no bairro da Boa Vista, de que forma a gente pode auxiliar e ajudar a Tânia Melo, doutor? É importante ela entender essa situação.
ela está no estado de ansiedade aí elevado, né, realmente com um motivo específico, né, a questão do medo de morrer para não deixar o filho sozinho, desamparado, mas aí tem que avaliar esse medo de morrer e avaliar se realmente existe um sentido nisso, por que isso, né, avaliar isso direitinho. Eu acho que fazer uma terapia seria bem importante para entender por que esse medo de morrer especificamente e esse medo completo do desamparo do filho. É importante isso para você não acabar gerando realmente algum outro transtorno, um transtorno de ansiedade em geral, um transtorno de humor, tá certo? Ótimo, vamos à próxima pergunta. Tem muita gente já cobrando aqui respostas. Silva, ela gostaria de saber o seguinte: o que é que a gente pode fazer quando a gente sabe que uma pessoa apresenta todos esses sintomas da síndrome do pânico e não aceita o tratamento? Acha que todos querem ver o seu mal e se afasta de todos que procuram ajudá-la. De que forma eu devo me comportar? De que forma eu posso ajudar essa pessoa que eu vejo, né, os sintomas e ela não aceita o tratamento? Conversando. A postura, primeiramente, tem que ser uma postura de apoio e não uma postura de cobrança, né? A pessoa ela tem que estar ciente de que o contexto dela, os amigos dela, elas estão ali, na verdade, para apoiá-la, né? E que estão realmente buscando o melhor. A cobrança, geralmente, ela vem como uma carga negativa em cima de alguém que já se cobra tanto, que já se preocupa tanto, né? Que já não acredita tanto em si. Então, é muito importante que essas pessoas elas estejam ao lado, sempre apoiando, dando suporte e acompanhe o tempo também do outro. Às vezes, a pessoa não está no momento agora de procurar um acompanhamento, mas pode ser amanhã ou pode ser depois, né? E ela se mostre mais disponível. Então, a gente precisa estar ao lado. É como se a gente estivesse pegando na mão e não arrastando a pessoa junto com a gente para ir para onde a gente acha que ela deve ir. Ótima explicação. Vamos à pergunta da sequência. Tem muitas dúvidas. Danúbia, que tem 38 anos, ela diz que tem muitas palpitações, doutor, muito medo de sair de casa, principalmente quando ela vai de carro. Às vezes parece que eu vou morrer. Já tive depressão quando eu era mais jovem, hoje tenho 38 anos. Será que tem o síndrome do pânico? Já pensei muito nisso, né? Ela disse que agradece aqui as explicações dos convidados. Está tentando uma vaga, né, para um psicólogo do Sistema Único de Saúde, está encontrando uma certa dificuldade. Ela mora em Igaraçu, a Danúbia. De que forma a gente ajuda a telespectadora? É bem importante aí a gente trazer duas coisas com relação ao que ela falou. Uma coisa, a inter-relação entre ter depressão, entre a depressão e os transtornos de ansiedade. Ela pode estar tendo um transtorno de pânico, sim, e ela já teve depressão no passado. Você já teve no passado depressão. Então, é mais um motivo realmente para você precisar seguir o tratamento, mas ser avaliada, etc. Mas, infelizmente, você trouxe uma questão que é muito comum, é muito presente, a dificuldade de se conseguir atendimento adequado no sistema único de saúde. Isso é realmente muito, muito complexo e a gente realmente, como cidadão, precisa lutar para mudar isso também. É verdade. A pergunta agora vem lá de Igaraçu também, da Edilene. Ela diz que tem uma filha de 10 anos e, geralmente, ela fica com palpitações, fica pálida, o coração acelerado e muitas vezes eu sinto ela muito fria, como se fosse suando frio. Será que ela pode ter síndrome do pânico? E isso pode levar a minha filha a ter uma depressão? É a pergunta aqui da Edilene, que mora em Igaraçu. Certo, Edilene. Veja, eu entendo como mãe, né, você se preocupa bastante com a tua filha. Então, é muito importante que ela esteja sendo acompanhada clinicamente, até pela pediatra, né? Quem é a pediatra que está acompanhando ela, como é que ela está avaliando, para fazer justamente aquilo que a gente já comentou aqui um pouquinho, um diagnóstico diferencial. A gente entender o que é e o que não é. Então, vamos passar ela por exames, quem sabe levar ela até na psicologia, né? Ver esse acompanhamento completo, dar uma observada aí no que é que está acontecendo, com que frequência isso vem acontecendo também, se foi só uma vez, se vem acontecendo mais vezes, e aí poder iniciar esse processo de atenção para que ela possa ser cuidada da melhor forma. Vamos a mais perguntas. Aqui a dúvida da sequência da telespectadora que mora em Candeias, a Daniela. E ela fala, doutor, que teve ansiedade, né? E quando foi ao hospital, o médico falou que ela estava com ansiedade generalizada. Mas graças a Deus, há 8 meses não sinto mais nada. Eu preciso fazer acompanhamento médico, mesmo não sentindo os sintomas que tive naquele momento, porque foi até o clínico e o mesmo falou que ela precisava passar ou para um psiquiatra ou para um psicólogo, mas eu não fui. O que a gente pode dizer para a Daniela, que mora em Candeias? Daniela,
O transtorno de ansiedade generalizada é um outro tipo de transtorno de ansiedade. Não é o transtorno de pânico, mas é um transtorno de ansiedade bem incapacitante também. Assim, graças a Deus você não tá sentindo sintoma nenhum. Mas é importante, se você realmente não estiver sentindo sintoma nenhum, tá tudo bem. Mas se em algum momento você precisou, realmente é necessário ponderar se você realmente não está sentindo nenhum sintoma e uma vez sentindo, procurar o atendimento especializado, sim. A pergunta agora é da telespectadora que mora lá em Piedade. Ela disse que o nome dela é Glória. Ela gostaria de uma resposta sobre ele está tomando uma medicação, medicação controlada de 0,5, acredito que é isso. 0,5 miligramas. Deve ser. Que ele está já preta, a medicação. Ela fala que ela sente ainda uma dor de cabeça, às vezes ela fica um pouco tonta quando toma a medicação, parece que ela vai desmaiar, o coração fica mais agitado. Fez todos os exames e até agora está aguardando resposta. Pode ser depressão esse meu quadro, doutor? Pode ser depressão. Se ela toma medicação controlada, deve ter sido passada por um médico. E é um ansiolítico. Tem que ter isso. É um ansiolítico. Todos os medicamentos de tarja preta, em geral, são os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos por excelência. Agora, geralmente, a gente, quando faz um tratamento de um transtorno de ansiedade, geralmente quando faz um tratamento quando precisa usar um benzodiazepínico para depressão também, geralmente a gente não faz ele sozinho, não faz imunoterapia, geralmente faz com outras medicações. Talvez você esteja usando esse medicamento para até iniciar, para ver se consegue dar uma melhorada. Talvez a ideia do médico inicial tenha sido para dar uma melhorada e ver se depois você consegue fazer um tratamento melhor. Mas é importante seguir num tratamento mais adequado, para se organizar direitinho, tá certo? José, que mora em Caruaru, a pergunta dele é a seguinte: se fobia é a mesma coisa que medo? Porque ele fala que tem medo de alguns animais, cobra, por exemplo, ele tem medo. E quando vê, né, ele corre. Fobia é a mesma coisa que medo? É a pergunta do José, que mora lá em Caruaru. Essa é uma pergunta muito importante, porque realmente a gente às vezes tem medo de alguma coisa, medo de uma barata, né? E aí a gente tem que caracterizar daquelas questões que a gente falou. Intensidade, né? O impacto que isso gera na vida. Porque assim, quando a gente vê uma cobra, até instintivamente a nossa ideia é correr, porque ela é uma ameaça real, né? Ela existe, ela pode morder, né? Ela pode envenenar, e ela é uma ameaça real e a gente corre. Então faz todo sentido, é uma resposta que a gente espera que uma pessoa tenha. A questão é, se ele fica pensando, por exemplo, que uma cobra vai aparecer a qualquer momento onde ele está, né? Se esse medo, se essa preocupação é recorrente na mente e a intensidade com que isso impacta a vida dele. Aí, esses medos, geralmente, cada um tem, né, algum medo específico, mas não necessariamente entra num critério de fobia, que é uma coisa maior, que toma mais o sujeito. Vamos à próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse que tem uma cunhada que tem medo de quando uma pessoa próxima morre. Isso é normal ter medo, né, dessa situação? Ela tem medo até dos familiares que já se foram. Às vezes, assim, uma situação de morte, né? O medo da morte é um medo que todo ser humano tem, isso aí realmente é inerente ao ser humano, mas tem que avaliar como é que é esse medo, né? Como é que essa situação, naturalmente, depois de a morte de um familiar, de algum parente próximo, a gente fica emocionalmente mais abalado e pode sentir um medo mais exacerbado, mas tem que avaliar isso direitinho, para ver justamente a intensidade, né? Como é que está esse medo, o impacto que ele está trazendo sobre sua vida. A pergunta da sequência, a pessoa diz que tem 2 meses que está sentindo palpitações no coração sempre acelerado, dores no peito, sinto vontade de ficar em casa, não tenho mais vontade de sair de casa. 2 meses não vou mais para o curso que eu fazia, porque tenho vontade de fazer mais nada. Fui para o clínico, ele passou um calmante, mas ainda não comecei a tomar, porque ele disse que é viciante esse calmante, esse remédio. Será que eu estou tendo uma crise de ansiedade? Ela faz aqui pontua a história e faz 2 perguntas, né? Da dependência da medicação, mesmo sendo calmante, e que ela não começou ainda a fazer uso desse calmante. Se o médico passou, ela tem que usar para melhorar, não é verdade, doutora Renata? Com certeza. O clínico, na verdade, ele faz a avaliação, né, do quadro e ele percebe o que é melhor dar para aquele paciente. Não significa que é a medicação que você vai usar para sempre. Às vezes precisa de um período de adaptação mesmo.
O quadro que ela está vivenciando pode não ser necessariamente uma crise de ansiedade, mas um estado ansioso geral. A gente tem que entender que a crise é aquele momento do ápice, que o pico acontece, né? A crise de pânico, a crise de ansiedade. Mas as pessoas que têm pânico, que têm ansiedade, elas vivenciam diariamente um estado ansioso, vamos dizer, de preocupação, com alguns comportamentos, como ela falou, de isolamento, por exemplo. Então, é importante estar em acompanhamento, se permitir também, né, vivenciar esse processo terapêutico para que realmente funcione e isso possa gerar um impacto positivo na vida. Muito obrigado pelas respostas. A gente segue agora para a reta final do programa. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi: você tem a sensação de que algo negativo vai acontecer a qualquer momento? Das pessoas que ligaram e participaram com a gente, 43% disseram que sim e 57% disseram que não. Então, quem disse sim, né, pode ficar atento, que pode ser um sinal de que você precise de ajuda. Não que seja um transtorno, mas que seja um sinal de que você precisa de algum auxílio, não é verdade? Muito obrigado a você que ligou e participou do programa. Muito obrigado também aqui aos nossos convidados. Renata Tete, ela que é psicóloga, muito obrigado. Considerações finais, aquele último recado para quem está em casa, fique à vontade. É muito importante que cada um se conheça, entenda o que é que está de diferente, né, na nossa vida e o que é que a gente precisa de ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de ser fraco. A gente precisa pedir ajuda até para se fortalecer. E a gente pede um apoio, mas quem é o responsável pela mudança somos nós mesmos. Então, busquem quando precisarem de ajuda, né? Isso vai fortalecer vocês muito mais e fortalecer também quem está ao redor. E eu agradeço bastante o convite aqui hoje e as perguntas realizadas, foi um prazer. Muito obrigado, também queria agradecer ao Dr. Reuel Tertuliano, ele que é psiquiatra. Doutor, muito obrigado, considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de alguma forma a gente discutir sobre esse tema que é tão importante e tão frequente, né? Então, o que é necessário é a gente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais e tirar os estigmas com relação ao tratamento, ao que a gente deve fazer mediante um transtorno de ansiedade. A gente precisa entender que precisa de ajuda, não ter vergonha, não ter medo com relação a isso e conhecer melhor as formas de tratamento, tirar os estigmas, porque há muitos estigmas com relação a tratamentos e tudo. Então a gente precisa se conhecer melhor os tratamentos e se permitir ser ajudado, tá certo? Então não tenham medo com relação a isso, vamos viver, ter uma qualidade de vida bem melhor para seguir a vida muito bem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado por essa ajuda dos especialistas, não é verdade? A você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho e audiência. Eu não estudei medicina, né? Não tenho propriedade para falar do assunto, mas eu estudo um livro que é muito completo e eu vou sugerir a você também a estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Isso mesmo, lá Deus fala que a gente pode lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós com toda certeza. Os médicos cuidam também, mas para quem tem fé em Deus, vale muito a pena você também colocar isso em prática. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado a você que está em casa também. E não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!